Prontinho, iniciou a gravação. Boa aula, queridos. Obrigada, professor. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite, né? Vamos iniciar aqui a aula 35, tá? Na aula de hoje, nessa primeira aula, né? Vamos ver duas aulas, 35 e 36. Agora nós vamos falar sobre a parte de laboratório, tá? Vamos falar sobre as vidrarias, né? As principais vidrarias, né? E os seus usos, ok? E a gente vai falar também um pouquinho sobre as técnicas de separação e purificação das substâncias. Tá bom? Não esqueçam aí da frequência, tá? O pessoal que está chegando aí, que está entrando, ok? Então vamos lá, olha, gente, não esqueçam, eu gosto de participação, tá? Então bora participar, falar no microfone, ou então digitar aí no chat que eu estou acompanhando, ok? Então vamos iniciar. Primeiro, antes de você entrar num laboratório, né, você precisa conhecer algumas regras. Então nós temos as regras gerais de segurança em um laboratório, tá? A frequência tá aparecendo, tá fixado aí, tá, gente? O professor Bechara deixou fixado aí, tá? Mas se não estiver aparecendo no fim da aula, a gente resolve isso, tá? Então fique aí, a gente vai, tá bom? Beleza. Então vamos primeiro falar sobre essas regras de segurança. Algumas vocês já devem imaginar, né? Tu tá num laboratório de química, né, que tem alguns reagentes, alguns materiais que são tóxicos, né? São materiais perigosos, né? Então algumas coisas tu deve saber, né? Ó, por exemplo, alimentação, você não pode se alimentar dentro de um laboratório, né? Você não pode beber, né? Beber suco, água, lanchar, né? Vamos dizer, no laboratório, né? Tem várias coisas. A gente vai iniciar aqui, olha. Primeiro, você tem que trabalhar com atenção, método e calma, né? Você vai seguir uma metodologia, você vai seguir os passos, você vai seguir um roteiro, né? Então, você tem que ter muita atenção e calma, tá? Ao trabalhar no laboratório. O que mais? Não come, não beba, né? Acabei de falar para vocês ainda agora. Não come, não beba nada no laboratório. Faça apenas as experiências indicadas nos roteiros, tá? Se algum produto químico for derramado, você tem que lavar o local imediatamente com bastante água. Todos os laboratórios, eles precisam ter esse chuveiro lava-óleos, tá? Que é para ser utilizado nesses casos de emergência, ok? Evite o contato de qualquer substância com a pele, né? Ácidos, bases, né? Qualquer produto. Então, você tem que sempre usar produto de segurança, né? Luva, tá? Mas a gente vai chegar lá, ok? Nunca tentar sentir o sabor de nenhum reagente ou produto químico, né? Então, isso aí você não sabe que não pode experimentar nada, né? Quando for testar o odor, querer sentir o cheiro de um produto químico, você não pode colocar o seu rosto sobre o recipiente, né? Você precisa, a gente abre o recipiente, né? É como se a gente trouxesse um pouco do vapor para perto da gente para a gente conseguir sentir, se quiser, né? Tenha cuidado com reagentes inflamáveis, tá? Atenção com as operações que necessitem de aquecimento ou que desenvolva grande quantidade de energia. Vocês vão ver posteriormente que você realiza esses aquecimentos através de um bico de Bunsen também, né? Vou mostrar para vocês como ele funciona, tá? Então sempre precisa ter uma supervisão, ok? Certifique-se da tensão do equipamento. Que tensão é essa que ele está falando? É a voltagem, né? Se é 110 volts ou é 220 volts, né? Isso aí você tem que ter bastante cuidado para não queimar nenhum equipamento, né? Aqui, realizar na capela os trabalhos que envolvam libertação de gases ou vapores, né? A capela, eu coloquei aqui uma imagem de que é uma capela, como se fosse um exaustor, tá? Esses produtos químicos você trabalha dentro da capela, porque esse exaustor vai puxar, né? Você não vai sentir cheiro nenhum, né? Nem deve, né? Por conta de alguns tipos de toxicidade de alguns materiais, tá? Então, sempre trabalhar dentro da capela, né? Com o material dentro da capela. Você precisa também sempre ler com atenção os rótulos dos frascos, né? Dos reagentes, tá? Tem que conhecer esses rótulos, ok? Ter bastante cuidado, certo? Aqui a gente vai falar um pouco dos equipamentos de proteção individuais, que são chamados de EPIs, tá? Equipamentos de proteção individual, que são utilizados no laboratório, né? Primeiro, o principal é o jaleco, né? Você precisa usar obrigatoriamente dentro do laboratório.
Só que na hora que você for sair do laboratório, do ambiente de trabalho, você precisa retirar o jaleco, né? Não sei se tu já viu, mas acontece muito das pessoas quererem usar jaleco na rua, né? No meio da rua, né? Esse tipo de coisa. E aí não se deve fazer isso, né? Que eu até coloquei uma imagem: jaleco não é moda, tá? Use jaleco apenas nos laboratórios e campos de prática, né? Onde você está realizando os trabalhos, tá? Aí aqui eu coloquei outra imagem. Se tá de jaleco na rua, para mim é pipoqueiro, né? Aquele pessoal que vende pipoca na rua costuma usar esses jalecos assim, tá? Então, jaleco sempre somente no laboratório, ok? Outra coisa, de que forma você vai usar o jaleco, né? E aqui eu coloquei 4 pessoas, né? E a forma com que eles vestem o jaleco. Então, se você olhar esse primeiro estilo aqui, ó, esse primeiro estilo, bem fechado, tudo abotoado, né? O jaleco todo fechadinho. Esse aí é o formal e o adequado, né? Que ele falou, eu sou um cientista, né? Então, ele está trajando, ele está vestido adequadamente, né? Esse segundo aqui, né? Ele já levantou a manga e já abriu o botão, né? Ou seja, tu já tá desprotegido aí no braço, né? Se cair alguma coisa aí no teu braço, né? Tá desprotegido também a tua roupa aqui, se cair algum material na tua roupa, na tua camisa, na tua calça, né? E ele ainda tá de bermuda, né? No laboratório, outra coisa que não deve se sempre tem que estar de calça no laboratório, de tênis, né? Ele tá de sandália, então ele tá todo errado, né? Esse terceiro bonequinho aqui, ele colocou o jaleco para trás, né? Também errado, né? Tá para frente, abotoado. E a última aqui, né? Só botou um botão, né? Os outros ficaram abertos aí, né? Ou também tá errado, ou ela engordou, não sei. Mas o certo é você usar ele todo fechado, certo? Para poder proteger a maior parte do seu corpo, tá bom? As luvas, né? Obrigatoriamente você precisa usar uma luva, ok? Existem vários tipos de luvas. Eu coloquei aqui 3 principais, tá? Essa primeira é aquela branca mais comum, né? Que é a luva de látex, tá? É um produto natural e econômico e ela é utilizada para ácidos e bases diluídas, né? Um material que não seja tão concentrado, não seja tão forte, tá? Então você pode usar essa luva de látex, ok? Essa luva azul aqui é uma luva de nitrila, ela já vai proteger um pouco mais, tá? O material dela é de elastômero, tá? E ela já é utilizada para produtos químicos oleosos, né? Ácidos e bases não muito concentrados, tá? Ou seja, não muito fortes, ok? E aqui é de PVC, que ela é a de policloreto de vinila, que ela já tem uma elevada proteção, né? E você já consegue usar com ácidos e bases concentradas, né? Que são os fortes, né? Vamos dizer assim. E ele coloca até HF, né? O que é esse HF? É o ácido fluorídrico, né? Para quem não lembra, é um ácido muito forte, corrosivo, tá? E aí você pode usar essa luva de PVC, ok? Aqui tem os óculos, né, que você precisa usar também no laboratório para nada espirrar dentro dos seus olhos, né? Então tem vários tipos de óculos também, ok? É um outro equipamento de segurança. Temos as máscaras faciais, ou chamado também de respiradores, tá? Então aqui eu coloquei 3 tipos para vocês. A primeira é a mais assim simples, né? Que é para parte de micróbios, né? Para pó também utilizada. Essa segunda aqui também utilizadas para pó e para vapores à base de água, tá? Essa terceira aqui já é mais, né? Já é um pouco mais, vamos dizer, para materiais mais específicos, né? Para gases e vapores de materiais específicos, ok? Touca e capuz você precisa usar também. Na verdade, touca, né? Dependendo do material que você está usando, já é suficiente dentro do laboratório, certo? Aqui, como eu falei para vocês, os membros inferiores têm que estar de calça e sapato, tá? Não pode estar de sandália, não pode estar de bermuda no laboratório, ok? Agora a gente vai entrar nas vidrarias, tá, pessoal? Eu sei que o ideal seria vocês no laboratório, estarem no laboratório já mexendo nessas vidrarias, né? Mas o que eu posso fazer é ensinar vocês por aqui, tá? Mostrar algumas delas e para que elas servem, tá?
Aqui eu vou mostrar para vocês, lá na frente eu vou perguntar para vocês a respeito delas, tá bom? Bora ver se vocês vão lembrar, então prestem bastante atenção. Primeiro, o que são as vidrarias, né? O que são vidrarias? São equipamentos feitos de vidro temperado ou de cristal, e alguns deles apresentam graduações, ou seja, medições na superfície do material. Então, tem algumas vidrarias que vai estar aparecendo 100 ml, 200 ml, né? Aparecem as graduações, outras não aparecem, tá? Para que elas servem? Elas servem para várias coisas, né? Elas servem para eu misturar reagentes, ela serve para eu transferir reagentes, para eu armazenar, né? Para eu fazer a medição desses reagentes, etc. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas vidrarias, né? E a gente vai agora ver o nome delas e para que cada uma delas servem, tá? Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tudo bem, né? Acredito que até agora está tudo bem, né? Mas a gente está vendo mais um pouco da teoria, agora a gente vai entrar nas vidrarias, tá? Então, a primeira vidraria aqui que eu mostro para vocês, muitos já viram, né? Em filmes de cientista, né? Desenhos, aparece esse tipo de vidraria que é chamado de tubo de ensaio, tá? Tubo de ensaio. Aqui eu tenho suporte para esse tubo de ensaio, né? Eu tenho 3 tubos de ensaios aqui. As reações químicas que vocês fazem aqui, por ele ser pequeno, né? É em pequena escala, né? É um tubo de ensaio bem pequeno, tá? Ele pode ser aquecido, tá? Diretamente sobre a chama. Essa chama é através de um bico de gás, é um bico de Bunsen, né? Que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Esses tubos de ensaio, eles apresentam vários volumes, tá? Pode ser um tubo de ensaio bem pequeno, pode ser um tubo de ensaio maior, ok? Então, essa primeira vidraria é chamada de tubo de ensaio, é mais para eu fazer misturas, né? Para eu ver o que acontece, se vai sair uma fumacinha, se vai sobrar algum sólido no fundo, tá? Vamos para outra vidraria chamada de Becker, tá? O Becker, acredito que muitos já viram, ele parece um copo, né? É um copo de vidro grande. Se você olhar aqui, ele tem as graduações, tá? Aqui ele está dizendo, olha, de 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml, tá? Então ele está mostrando as graduações, ok? Então, para que ele serve? Para você fazer misturas, né? Você vai misturar as coisinhas aí, tá? Os reagentes, ok? Você pode aquecer. Como é que você aquece? Usando isso aqui, ó. Isso aqui é um tripé com uma tela de amianto, tá? Então, essa tela é chamada de tela de amianto. Você vai colocar o becker sob esse tripé, tá? E ele pode ser aquecido. Vai ter um bico de Bunsen aqui embaixo, que depois eu vou mostrar para vocês, ok? E ele apresenta uma escala para medição aproximada, imprecisa. Como assim? Por exemplo, esse becker aqui que eu coloquei, que eu estou mostrando para vocês, ele é de 200 ml. Ah, eu estou no laboratório e eu preciso medir exatamente 200 ml. Não pode ser nem mais nem menos, tem que ser exatamente, bem preciso. Tu vai usar um becker? Não, tu não vai usar um becker, porque o becker não é preciso, não é tão preciso assim. Existem outras vidrarias que vão te dar uma precisão exata, né? Aqui não, aqui é uma medição aproximada, tá? Ah, eu preciso de mais ou menos 200 ml, né? Não precisa ser uma coisa fixa. É igual que tu tá na tua casa, às vezes você tem na sua casa lá, né? Por exemplo, no liquidificador. Se tu vê a maioria dos liquidificadores, do copo do liquidificador, ele tem a medição lá de quantos ml aquele copo suporta, né? E aí, se tu for, eu preciso de, sei lá, 500 ml, você pode medir no copo do liquidificador, né? Mas não vai ser uma medida precisa. Pode estar 500 para mais ou 500 para menos, entendeu? Então, ele não é utilizado para medição precisa, para valores precisos, ok? São valores aproximados. E aqui eu coloquei, eles são utilizados para dissolver substâncias. Eu preciso dissolver algum pó, algum sal, né? Você vai usar para dissolver dentro do becker.
né? Você efetua reações químicas dentro do becker, você consegue aquecer líquidos dentro do becker, você consegue efetuar pesagens, né? Tu coloca um material dentro do becker e leva para a balança e vai pesar. Então, o becker é utilizado para isso, beleza? Ah, eu preciso deixar uma substância em repouso, né? Eu vou deixar a substância por um dia ali. Coloca no becker, deixa ela lá, né? Tampa, pode cobrir se for preciso, tá? Mas o becker tem mais são utilizados mais para esses fins, ok, pessoal? Então vamos continuar. Próxima vidraria é a proveta, tá? A proveta, ela costuma ter uma base de plástico aqui, né? Essa, por exemplo, a base azul, a base amarela, né? A provetinha aqui de vidro, ok? Ela tem as graduações, por exemplo, essa azul aqui que eu tô passando o apontador aqui vermelhinho em cima dela, né? É uma proveta de 100 ml, tá? Ah, professora, ela tem uma boa precisão ou ela é imprecisa igual o Becker? Aqui ela já tem uma melhor precisão que o Becker, tá? Ah, eu preciso medir 100 ml, né, de alguma coisa. Pega uma proveta, proveta para você conseguir medir o volume que você quer usar, tá? Então a proveta é só utilizada para medir os volumes dos líquidos. Ah, eu preciso medir 50 ml de água para misturar ali no meu becker, na minha reação, misturar ali com o meu sal, né? E aí, tu vai medir aonde? Pode medir na proveta. Ela tem uma boa precisão, tá, pessoal? Melhor do que o becker, ok? Tudo bem, pessoal, até aí? Tudo bem? Vocês estão aí? Tudo bem, pessoal. Bora para a próxima. Depois, lá na frente, eu vou perguntar para vocês. Eu quero que vocês vão ter que me responder, tá bom? Então, preste atenção, bora ver se vocês vão lembrar, ok? Então, o Becker não é tão preciso, tá? Lembrando, voltando, né? O Becker não é tão preciso, é utilizado para misturas, para aquecer, para armazenar, né? E a proveta, ela já tem uma melhor precisão, tá? Já é melhor para eu medir. Daniel, pode-se medir outras coisas além de líquidos na proveta? Tipo sólidos, Daniel? A proveta, ela é para você medir líquidos somente, tá bom? Até porque a boca dela, ela é bem estreita, né? Ela é alta, né? Uma vidraria alta, mas ela é bem estreita. Não tem como você colocar um sólido aí, vamos dizer. Só dá para te medir líquidos mesmo, tá? Então, a proveta é feita só para medir volume de líquidos, beleza? Próximo, pipeta. Próxima vidraria. A pipeta, ela também mede volume de um líquido, tá? Só que ela é diferente da proveta. A proveta, ela é grande, né? Grossa, vamos dizer assim, mais grossa do que uma pipeta. A pipeta, ela é tipo um canudo de vidro. Imagina um canudo de vidro, né? Comprido. É uma pipeta, tá? Alguma delas tem graduações, olha, igual essa aqui na fotinho, na número 1, tá? Alguma delas tem graduação que você vê, tem 10 ml, 20, 30, 40, 50, 60 ml, né? E outras não tem graduação, ela só tem um volume, né? Ela só consegue medir um volume. Vou explicar melhor para vocês aqui na imagem de baixo, tá? Outra coisa, elas não podem ser aquecidas. Por que elas não podem ser aquecidas, as pipetas? Gente, quando você aquece um material, acho que vocês já estudaram isso, já sabem, mas eu vou falar de novo. Quando você aquece um material, o que acontece com esse material? Ele é como se ele estufasse um pouquinho, né? Ele altera ali a graduação de volume dele, né? Por exemplo, eu vou aquecer um becker. Beleza, não tem problema eu aquecer um becker, porque ele não é tão preciso, ele não mede volumes precisos. Então, não tem problema eu aquecer. Agora, a pipeta, ela tem uma excelente precisão. Ah, eu quero medir exatamente 10 ml. Você vai pegar uma pipeta, né? Pega a pipeta e você consegue medir exatamente a quantidade que você quer. Agora, se você aquecer essa vidraria aí, né? Ela é como se ela expandisse um pouquinho, né? Você está aquecendo, lembra? Os átomos,
né? Eles ficam, o quê? Começa a se agitar quando você aquece, né? Então ela vai expandir um pouquinho a pipeta, ou seja, ela não vai mais medir aquela quantidade que ela que era para ela medir. Ah, ela tem que medir 10 ml. Se tu aquecer, ela vai dar uma expandida e aí vai alterar esse volume dela. Pode falar, Erika, quer falar? Acho que você levantou a mão, acho que talvez tenha sido sem querer, né? Algum aluno levantou a mão. Enfim, vou continuar aqui, tá? Então, qual é o tipo. Essa pipeta número 1 que tem graduação, ela tem um nome, tá? É chamada de pipeta graduada. Aí eu coloquei aqui, ó, semelhante a um canudo de vidro, mede volumes variáveis. Então, por exemplo, a pipeta graduada, ela é de 10 ml, né? Mas você consegue ver a graduação de 1 ml, de 2, até 10. Ou seja, eu quero medir um volume de 5 ml. Você pode usar essa pipeta, porque você vai conseguir ver onde é os 5 ml. Eu quero 7 ml. Você usa a pipeta graduada. Eu quero 8. Usa a graduada, tá? E aqui, ó, coloquei um desenho dela para vocês aqui, tá? Então, olha, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, tá? E aqui eu tenho uma pessoa no laboratório, né? Manuseando aí essa pipeta, para vocês verem que ela é bem pequena e bem fina, tá, pessoal? Essa é a pipeta graduada, ela tem uma boa precisão, tá? E a outra é a pipeta volumétrica. Ela é a mais precisa de todas, tá, pessoal? Ela mede volumes fixos de líquidos. Por exemplo, uma pipeta vai medir somente 10 ml, a outra pipeta vai medir somente 20 ml. Aí como é que eu sei? É nesse tracinho que tem aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a única graduação da pipeta. Exemplo, essa pipeta é de 100 ml. Então, ela só mede 100 ml, volume fixo que ela vai medir. Tá? A pipeta é de 100 ml, mas eu quero 50 ml. Eu vou usar essa volumétrica? Não, eu não vou usar, eu vou usar a graduada, tá? Menisco, muito bem, Pablo, é isso mesmo, tá? Eu já ia falar do menisco lá na frente, quando eu falasse do balãozinho, tá? Então, isso aqui, pessoal, o menisco a gente chama mais quando a gente está usando um balão, tá, Pablo? Porque tu consegue ver o uzinho ali, né? Mas depois eu falo melhor sobre isso, tá? Aqui na pipeta você não vê, não enxerga esse menisco assim, como você está falando, tá? Gente, vocês estão levantando a mão, vocês querem falar ou vocês estão levantando sem querer? Acho que já é a segunda pessoa que levanta a mão. Enfim, aqui, ó, pipeta volumétrica, tá? Olha, eu coloquei 4 pipetas aqui. A primeira aqui mede 1 ml, ela só mede 1 ml. A segunda, ela só mede 2 ml. A terceira, ela só mede 5 ml. E a quarta só mede 10 ml. Então, são volumes fixos, tá? Coloquei até aqui uma imagem, olha, de uma pipeta volumétrica. Ela tá medindo um único volume, tá? O que que é isso aqui em cima, aqui na base dela? Isso aqui é chamado de pera. A gente chama de pera, é como se fosse um material de borracha, né? Ele é utilizado para fazer com que o líquido suba, né, pela pipeta, né? Então, se eu apertar, é como se fosse 2 botões que eu tivesse aqui nela, né? Se eu apertar um deles, o líquido vai subir pela pipeta. Se eu apertar no outro botão, o líquido vai descer, tá? Então, eu preciso ter esse material aqui para sugar, né? Eu não posso querer, tem gente que quer sugar com a boca, né? Puxar, como se fosse um canudinho mesmo. Só que, claro que não pode, né? É muito perigoso. E aí, não pode ser feito dessa forma. Eu preciso ter esse material aqui para utilizar conectado na pipeta. Ok, pessoal? Então, a gente já viu o Becker, né? A gente já viu a bureta. Desculpa, bureta não, a gente viu a proveta e a pipeta, não é isso? Bora continuar. Balão de fundo chato e balão de fundo redondo. Aqui eu tenho os balãozinhos, tá, pessoal? Esses balões, eles não servem para medir volume, tá? Eles servem para armazenar e para aquecer, né?
para aquecer os líquidos. Ah, então eu quero guardar algum líquido na geladeira, sei lá, para fazer uma reação, né, depois, sei lá. Você pode guardar num balão, né? Um balão de fundo chato aqui, porque se tu colocar num balão de fundo redondo, ele vai ficar, coloca em cima da mesa um balão de fundo redondo, você consegue ver que ele não tem a superfície aqui plana, né? Então ele vai virar e derramar, né? Esse balão de fundo redondo, ele precisa ter um suporte para poder segurar ele, né? E ele conseguir ficar em pezinho, certo? E o balão de fundo chato você consegue armazenar o material, né? Você consegue aquecer, tá? Depois eu vou mostrar também umas imagens desses materiais sendo aquecidos, tá bom? Então, balão de fundo chato e o balão de fundo redondo, eles são utilizados para armazenar e aquecer os líquidos, ok? Próximo, balão volumétrico. É nesse aqui, Pablo, que você consegue ver o menisco, tá? O que é isso, professora, de menisco? Para que serve esse balão volumétrico? Aqui, pessoal, esse balão volumétrico, ele é utilizado para preparar soluções. Ah, eu quero preparar uma solução. Eu vou preparar essa solução usando um balão volumétrico. Ah, eu quero preparar uma solução de 100 ml. Vou pegar um balão volumétrico de 100 ml. Ah, eu quero misturar água com álcool. Então, você pode colocar a quantidade de água e depois você coloca a quantidade de álcool, né? Quando chega nessa linha aqui que você está vendo, é a quantidade. Já chegou nos 100 ml, tá? E aí, como é que você faz? A gente fala no laboratório que a gente vai aferir. O que é aferir? Eu vou verificar se a quantidade tá certinho, está batendo certinho aqui nos CMLs. E isso a gente olha através do menisco, né? Que o colega até falou aí no chat. Tá? O menisco, não sei se dá para enxergar, olha, acho que nessa solução mais clarinha aqui, você consegue enxergar, ele fica tipo um Uzinho, um U, a letra U, tá, pessoal? E ela precisa estar exatamente bem certinho em cima desse traço, dessa linha aqui. Aí eu falo, eu vou aferir, né? Eu vou aferir para ver se está certinho o menisco, né, pessoal? Para poder ver se o volume está certinho, ok? Então, esse balão aqui, ele mede volumes precisos. Ah, eu quero exatamente essa quantidade. 500 ml, eu quero exatamente 500 ml. Você quer exatamente, você vai usar um balão volumétrico, tá? Então, olha, aqui ele fala, possui um traço de aferição no gargalo. Aferição é esse traço aqui que é para você aferir e ver se o volume está correto, para ver se o volume está certinho. Tudo bem, pessoal? Balão de fundo redondo, balão de fundo chato, balão volumétrico, pipeta, proveta, Becker. Tudo bem até agora? Tudo bem até aí? Tudo bem. Ok. Então vamos continuar, né? Funil de vidro. O funil ele é conhecido por vocês também, né? Vocês já conhecem o funil, porque muitos têm em casa, né? É utilizado na cozinha, né? Por exemplo, eu quero encher uma garrafa de água, né? Quero encher uma garrafa de água lá em casa, só que a boca da garrafa é muito uma boquinha muito estreitinha, né? Uma boquinha muito pequena. Como é que eu faço? Para você não derramar tudo ali, né? Você pega um funil, né? Pega um funil. Então, para que ele serve? Ele faz a transferência, ele auxilia, né, nessa transferência de líquidos, ok? E ele tem outra função também. Ele é utilizado para fazer a filtração. Lá na frente eu vou falar da filtração para vocês também, ok? Ele faz a filtração com o auxílio de um papel de filtro, tá? É um papel de filtro que você coloca aqui sobre o funil, ó, para conseguir fazer a filtração. A parte sólida vai ficar retida no filtro e a parte líquida vai passar pelo funil, ok? Então, o funil tem duas funções. Ele vai auxiliar na minha filtração, né? Ele vai fazer a filtração com o auxílio de um papel de filtro, né? E ele também faz a transferência de líquidos, tá? O slide, Maria, você quer o slide, né? Esse slide, ele tá. Você não tá no Google Sala de Aula lá?
você não tem o login, sua conta, ele já tá lá, esses materiais, lá no Google Classroom, né? Então, se você não achar qualquer coisa, pode me chamar que eu posso te ajudar, tá bom? Ó, vai lá no Classroom que tem lá. Tem os slides de todas as aulas, tá? Tem as atividades lá para vocês fazerem, tá? Mas se qualquer dificuldade, Maria, tu pode me chamar que eu te ajudo, tá bom? Beleza, pessoal, então vamos continuar. Próxima vidraria é chamada de Erlenmeyer, tá? Erlenmeyer é essa vidraria aqui, que tem uma boca mais fechada, né? E um corpo, vamos dizer assim, maior, né? Por que ele tem esse formato? Ele é utilizado muito para você fazer misturas, né? Você vai misturar, tá? Olha, igual como tá aqui na imagem, para poder não derramar, né? Ele tem essa boquinha aí mais estreita, tá, pessoal? Isso que ela tá fazendo aqui é chamado de titulação, tá? É chamado de titulação ácido-base, tá? Por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês outra vidraria chamada de bureta. A bureta tá aqui, né? A bureta está aqui em cima e aqui embaixo eu tenho o Erlenmeyer, tá? O que que acontece? Dentro da bureta, por exemplo, eu tenho um ácido. E aqui no Erlenmeyer eu tenho uma base, né? E aí eu faço uma titulação ácido-base, tá? Eu vou gotejando aqui o ácido sobre a base e tenho que fazer essa agitação, tá? Vai ter uma hora que vai ter a viragem da coloração. Por exemplo, se a base aqui é de uma coloração, sei lá, roxa, né? Quando ela virar, ela vai ficar transparente, tá? Essas são as titulações ácido base que vocês também estudam lá na química. Estudam, já devem ter estudado, eu não sei, ou ainda vão ver, tá bom? Então, para que ele serve o Erlenmeyer? Ah, professor, eu quero medir volume, né? Eu quero medir volume preciso. Ele não serve para isso, tá, pessoal? Ele serve para outros fins, né? Ele pode ser aquecido, tá? Você pode aquecer. Tudo aquilo que que não mede um volume fixo, né? Não mede um volume preciso, você pode aquecer, tá? Que é o caso do Becker, do Erlenmeyer, né? Ele pode ser aquecido, ok? Ele serve para dissolver substâncias, para fazer titulações, olha aqui. Aí aqui tá, forma cônica evita a perda dos líquidos por agitação, tá? Você consegue deixar as substâncias em repouso também, ok? Então, eles apresentam ou não graduação, né? Esse aqui você consegue ver. Tem a graduação 200, 400, 600, 800, até 1000, né? Então, ele é um Erlenmeyer de 1000 ml, ou seja, de 1 litro. É isso? Bora passar. Kitasato. Kitasato. Conhecem o Kitasato? O Kitasato, pessoal, essa vidraria bem aqui, ó, ele é muito parecido com o Erlenmeyer. A diferença é que ele tem uma entradinha aqui, ó. Ele tem uma boquinha aqui, um biquinho, né? Que é para a entrada da mangueira da bomba de vácuo, que depois eu vou explicar para vocês. Tem até aqui na imagem de baixo, olha, uma mangueira aqui. O Erlenmeyer ele não tem essa entrada, né? O Kitasato ele tem, ok? Então tem essa saída lateral aqui, beleza? Para que ele serve, professora? Ele é usada para filtração, você vai filtrar, né? Só que é uma filtração a vácuo, que depois eu vou explicar direitinho para vocês lá quando a gente estiver falando de separação de misturas, tá? Então, ele acontece uma filtração sob sucção, né, que é a vácuo, junto com o funil de Bancher. Isso aqui é um outro material de laboratório, pessoal. Ele é chamado de. Ele é um funil também, só que ele é de porcelana, tá? Ele é um funil especificamente para ser usado aqui no Kitasato, olha, acoplado no Kitasato, tá? Eu pego o papel de filtro, que é aquele papel lá que retém o sólido, né? Eu pego o papel de filtro e coloco aqui em cima do Kitasato, certo? Vou acoplar, desculpa, do funil, vou acoplar o funil no Kitasato aqui, né? E vou fazer a filtração, tá? E depois eu explico melhor para vocês como é essa filtração a vácuo, tudo bem? Aqui eu só queria apresentar para vocês o Kitasato. E o funil, consequentemente, tá? Funil de Bancher, beleza? Próximo.
Funil de separação. Esse funil de separação, ele é também chamado de funil de decantação ou funil de bromo, tá? Para que ele serve, professora? Ele vai fazer a separação entre uma mistura líquido-líquido heterogênea. Ah, professora, o que é uma mistura heterogênea? Vocês já estudaram isso, pessoal. Mistura heterogênea. Hétero diferente, né? Então, é quando você tem, por exemplo, aqui nessa imagem. Aqui dentro desse funil, olha, eu tenho uma substância aqui, que é clara, não dá para ver direito, né? Ela está clarinha, e eu tenho essa substância amarelada aqui em cima. Vamos dizer que é azeite, né? Ele tá falando que tem água aqui embaixo, olha, e azeite aqui em cima, tá vendo? Quando você olha, você está vendo, enxergando duas fases. O que é duas fases? Uma fase é o azeite, a outra fase é a água, né? Você tem duas fases aí, ou seja, isso é uma mistura heterogênea, tá? Se você enxergasse somente uma coisa, somente uma fase, por exemplo, água e álcool. Água e álcool, você só vê uma fase, né? Então é homogênea. Aqui você está vendo duas fases. Então, se tem duas ou mais fases, é uma mistura heterogênea, beleza? O mais denso, o que é o mais denso? É como se fosse o mais pesado, pessoal. O mais denso aqui, a água, ela está embaixo, olha. E o azeite, que é menos denso, ela fica em cima. Eles não se misturam, tá? Não se misturam pela natureza polar e apolar, que vocês já estudaram também, né? A água é polar e o azeite é apolar. Então, eles não se misturam, né? Eles são imissíveis, não é isso? Então, se eu tenho uma mistura heterogênea, né? O que eu vou fazer? Como é que eu faço para separar aqui a água do azeite? Eu quero só água, professora. Como é que eu faço? Você vai usar um funil de separação. Esse funil, pessoal, tem uma torneirinha bem aqui no vidro. Tá aqui nessa imagem, dá para ver melhor. Esse negocinho vermelho é como se fosse uma chave. Aqui nessa posição, ela está fechada. Se eu virar essa chave, ela vai abrir. Quando eu abro, o líquido começa a escoar, né? O líquido vai escoar por aqui por baixo. Quem é que vai passar primeiro? A água. Quando a água passar, eu fecho a torneirinha. E aí vai ficar o azeite no funil e a água vai passar aqui para o becker. Olha, tem um becker aqui embaixo. Certo, pessoal? Então, você quer separar uma mistura líquido-líquido heterogênea, você vai usar um funil de separação, ou funil de decantação, ou funil de bromo, tá bom, pessoal? Ok? Próximo, dissecador. Esse dissecador, olha como é que ele é. Ele tem uma tampa, né? Ele é bem vedado, bem fechado. Aqui dentro você vai colocar as amostras, tá? E aí, nessa vidraria aqui embaixo, pessoal, tem esse negócio azulzinho. Isso aqui é sílica, tá? Sílica que eu coloco aqui embaixo, ok? Aqui dentro eu vou colocar a minha amostra, tá? Essa amostra que eu quero secar, como se eu quisesse secar a amostra, tá? E deixar ela sem pegar umidade, né? Vamos dizer assim, ok? Então, para que serve o dissecador? Ele é usado para acondicionar ou resfriar as amostras em atmosfera com baixa umidade, tá? Então, eu tenho aqui uma baixa umidade, né? Então, a amostra não vai ficar úmida, vai se manter seca, ok? Baixa umidade por meio da utilização de um agente dissecante. Que agente dissecante eu estou usando aqui? Eu estou usando a sílica, tá? Que são essas bolinhas azuis aqui, ok? Para poder manter a minha amostra aqui dentro seca, ok? É um dissecador, tá, pessoal? Aí, ó, chegamos na bureta, né? Mostrei para vocês a bureta ainda agora quando eu falei do Erlenmeyer, né? Olha aqui, até tem esse GIF aqui, né, que eu coloquei para vocês. Eu tenho um suporte, isso aqui é um suporte universal, que costuma ser metálico, né? Aqui eu tenho uma garra metálica que está segurando a minha bureta, olha aí. A bureta é essa vidraria aqui, e aqui embaixo eu tenho o Erlenmeyer, né?
Lembra que eu falei para vocês? Para que ela serve? Isso aqui é uma titulação, né? Eu tenho aqui dentro um ácido ou uma base, e eu tenho aqui um ácido ou uma base, né? E eu vou gotejar. Eu tenho tipo uma torneira também, olha aqui, pessoal, a torneirinha abrindo e fechando, ela tá virando, abre e fecha, né? Então, o que é uma bureta? É um extenso tubo de vidro graduado, muito utilizado em titulações, faz a medida precisa do volume de líquidos através do seu escoamento controlado. Então, você consegue abrir e fechar a torneirinha. Ah, eu quero usar só 10 ml. Eu abro a torneirinha, vai escoar 10 ml, quando passar os 10, você fecha. Né? Então, você consegue controlar aí a quantidade de volume que está saindo da bureta. Tá bom, pessoal? A quantidade de líquido que está sendo escoado, aí você consegue fazer esse controle, tá bom? Aí aqui tem alguém no laboratório, né, fazendo uma titulação, tá? Tudo bem, pessoal? Acho que sim, né? Tem umas coisinhas meio decoreba assim, mas dá, vai dar. Próximo, condensador. Condensador é muito importante vocês entenderem como ele funciona, que a gente vai falar lá na frente dele, quando a gente falar sobre a destilação, tá? Destilação, vamos falar no processo de separação de misturas, e aí vamos voltar a falar dele. Então, para que serve o condensador? Olha, o condensador é esse negócio aqui de vidro, tá, pessoal? Utilizado em sistemas de destilação, que eu falei para vocês que eu vou mostrar, né? Ou refluxo, para fazer a condensação de gases. Existem os condensadores de tubo reto, de bola de serpentina. Esse condensador aqui, ele é de serpentina, tá? Você consegue ver aqui uma serpentina aqui dentro, né? Tipo, vai virando, 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 tá vendo? E aqui dentro já é um condensador reto, de tubo reto, né? Você consegue ver um vidrinho reto aqui dentro, tá? Para que serve o condensador, professora? Para condensar o gás. Lembra? O que é condensar, pessoal? Alguém lembra? Me ajudem aí. O que é? O que significa isso? Condensar o gás? Alguém sabe? E aí? Uma condensação, o que é? E aí, pessoal? Voltar ao estado líquido. Isso, Daniel. Isso mesmo. Condensar, pessoal, é quando eu tenho. Lembra? É a passagem do gasoso para o líquido. Então, através desse condensador, um gás passa por esse condensador, tá? Esse condensador aqui, ele é resfriado. Depois eu vou explicar melhor para vocês, tá? Ele é resfriado, tem essa mangueira aqui, ó, que é água. A água vai entrar e a água vai sair aqui, né? Por essa mangueira. Esse gás vai ser resfriado, né? Ou seja, ele vai condensar e vai passar para o estado líquido. Olha aqui, ele cai aqui no estado líquido, né? Então, condensação é a passagem do gasoso para o líquido. Então, é para isso que serve o condensador, tá? Para eu condensar as substâncias. Mas eu vou explicar melhor para vocês depois, tá bom? Primeiro, só estou apresentando para vocês o condensador, beleza? E essas são as principais vidrarias, tá? Que vocês precisam saber. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, entrar no processo de separação de misturas, ok? Por exemplo, você tem uma mistura, como é que eu faço para separar, né? Como é que eu faço para. Por exemplo, eu tenho água e sal, né? Eu tenho uma água salgada. Como é que eu faço para separar a água do sal? E aí, qual é o processo que separa a água do sal? Ah, professora, eu tenho uma água com álcool, né? Uma mistura ali, sei lá, um álcool 90, né? Uma mistura de água com álcool. Eu quero separar a água do... Como é que eu faço? Qual é o processo utilizado? Né? Então, tem vários processos, é isso que a gente vai ver agora. Tudo bem, pessoal? Bastante atenção nessa parte. Esse assunto de processo de separação de misturas são bastante recorrentes no Enem, né? Nas provas de vestibulares, tá? Nas provas das Olimpíadas, né? Sempre tem questões de processo de separação de misturas. Beleza, pessoal? Então, aqui é mais uma introduçãozinha, tá? Que ele fala sobre esses processos.
Os materiais que são encontrados na natureza, eles geralmente são misturas de várias substâncias, né? Então é por isso que é importante nos laboratórios, também nas indústrias químicas, você separar esses componentes. Ah, eu quero só um componente daqui, como é que eu faço para separar? Tá? Então é aí que a gente fala da separação de mistura ou fracionamento, tá? Também chamadas de resolução ou ainda análise imediata da mistura. Então, aqui é um exemplo que eu falei para você, ó. Eu tenho água com sal. Como é que eu faço para separar a água do sal, né? E aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com as misturas heterogêneas, tá? Já falei para vocês que a mistura heterogênea é aquela que eu tenho, né? Consigo enxergar várias fases. Essa primeira mistura heterogênea aqui é uma mistura de um sólido com outro sólido. Então, é uma mistura sólido-sólido, tá? Por exemplo, o primeiro tipo de separação é chamado de catação, tamização ou peneiração. Qual o exemplo do cotidiano que eu posso aplicar aqui para esse tipo de separação de mistura? Por exemplo, feijão. Né? Vocês já cataram feijão lá? A mãe de vocês dá 1 quilo de feijão, meu filho, vai catar feijão ali que eu vou deixar de molho para fazer, né? Para amanhã, no almoço. E aí, às vezes no feijão não tem milho, tem pedra, né? Você encontra algumas coisas ali no feijão, não é isso? Ou seja, é uma mistura heterogênea, sólido-sólido. Feijão é um sólido e a pedra é um sólido também. E são coisas diferentes, né? Uma mistura heterogênea. Tá bom, pessoal? Então, essa aí é a catação, também chamada de tamização. A peneiração, gente, você vai peneirar alguma coisa, né? Por exemplo, peneirar uma farinha, né? Às vezes você compra aquela farinha, aquele pessoal que não almoça sem farinha, sem ter a farinha. E tem aqueles grãos que são maiores e tem os menores, né? Os mais fininhos, né? A gente fala aquele meio que quebra-dente, né? Aquela farinha. Então, eu vou peneirar essa farinha, né? Para poder. O que acontece? A parte mais fina da farinha vai passar pela peneira, né? E a parte mais grossa vai ficar retida, né? Uma peneiração. Ok, pessoal? Aí, ó, tem um exemplo aqui de uma peneiração, tá bom? Aqui acho que é sal e arroz, pessoal. Tô peneirando o sal e o arroz, tá? O arroz que é maiorzinho vai ficar na peneira e o sal vai passar. Tudo bem? Então, essa é a primeira separação de misturas, tá? Próxima, separação magnética. Gente, magnética nos lembra o quê? Magnética, pessoal, é a separação através de um ímã, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui limalha de ferro, raspa de ferro, né? Imagina, eu tenho raspa de ferro e tenho um pó branco, uma areia, né? E aí você vai separar, você passa um ímã, né? E aí vai puxar o ferro, não é isso? Isso é uma separação magnética, tá bom, pessoal? Aquela pode ser aquele famoso exemplo lá de uma agulha no palheiro, né? Tu tem uma agulha ali no meio da palha, como é que você faz para separar? Você passa um ímã que a agulha vai ser atraída, né, por esse ímã e você consegue separar. Tudo bem, pessoal? Próximo, gente, se qualquer dúvida, pode gritar aí no chat, tá? Pode falar que eu estou aqui. Próximo, ventilação. Ventilação é a separação através do vento, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho aqui sei lá, um tipo de frutinha, né? E aí eu quero separar ela das suas folhas, né? O que que eu faço? A folha, ela é menos densa, mais leve, ela vai ser levada pelo vento, né? E a frutinha vai permanecer aí no café. Carlos, é café? Tá dizendo que é café, gente. Então, beleza, pode ser também, tá, gente? A gente usa muito também o exemplo do amendoim, né? Amendoim que tem aquela casca, né? Você consegue, se você esmagar bem ali o amendoim, a casca você consegue separar pelo vento, né? Pela ação do vento que vai levar a casca, o amendoim vai ficar, tá bom? Próximo, levigação. Já ouviram falar na levigação? Levigação também é a separação, pessoal, por meio da corrente do rio, né? O que que acontece? Aqui, isso aqui é no garimpo, tá, pessoal? Vou separar, separação do ouro.
né? O barro, a terra, vai ser levada pela corrente de água, né? E o ouro, que é mais denso, ele vai ficar retido aqui no fundo da bateia, né? Que é esse material utilizado, tá? Então, essa é a levigação, tá bom? Através da densidade você consegue fazer a separação. O mais denso, mais pesado, fica retido no fundo e o menos denso vai ser arrastado pela água, tá bom? Próximo aqui, ó, é a flotação, tá? O que que é flotação? Flotar. Lembra o quê, pessoal? Então, aqui eu tenho, olha, uma mistura de serragem com areia, né? Olha aqui a mistura. Ah, professora, como é que eu faço para separar a serragem da areia? Eu vou ter que catar a serragem ali. Não, pessoal, o que que você faz? Você vai colocar água. Isso aqui é um becker, olha, pessoal. Um recipiente semelhante a um becker, né? Eu vou colocar água dentro desse recipiente. O que que vai acontecer? O menos denso, que é a serragem, ela vai flutuar, né? O menos denso vai flutuar e a areia, que é o mais denso, vai ficar no fundo. E aí a água separou a serragem da areia. Então, isso aí eu fiz uma flotação, tá, pessoal? Flotação, beleza? Dissolução fracionada. Como é a dissolução fracionada? Dissolução fracionada, pessoal, é o seguinte. Exemplo, eu tenho sal e areia, olha. Como é que eu faço para separar o sal da areia? Eu vou colocar água, olha, a água está no becker aqui, ó, pessoal. Eu vou colocar a água. O que que vai acontecer? A água vai dissolver o sal. Olha aqui, eu vou ter sal mais água, né? E a areia vai ficar no fundo, tá vendo? Aí depois o que que eu faço? Eu passo por um funil, né? Aqui no funil eu tenho um papel de filtro, tá, pessoal? Um papel de filtro aqui para poder reter o sólido, reter a areia, no caso, né? E a água com sal vai passar, a solução vai passar e a areia vai ficar retida, né? Eu fiz uma dissolução, eu dissolvi aqui o sal com a água, né? E depois eu consegui separar a solução, a água salgada, consegui separar da areia, tá? Então, essa é a dissolução fracionada, beleza, pessoal? A gente vai passar um pouquinho do horário aqui, porque eu acho que essa aula aqui de dissolução é um pouco maior que a outra, tá, pessoal? Então, a gente passa um pouquinho do horário aqui, ainda vou dar um intervalinho de vocês, e a outra é uma aula menor, tá? E aí vai dar certo. Professor, você quer falar? Professor Sim, Eduardo? sim. Diga. Se você quiser fazer só uma visão geral e parar por aqui essa questão da separação de misturas, eles já tiveram aulas anteriores Já. de separação de misturas, sabe? Ah, eles já Então, tiveram? já aqui a ideia era apenas citar as técnicas de utilização para separação e purificação de substâncias, mas com enfoque operacional no laboratório e não os métodos em si. Beleza. Não, Então ótimo, aí, professor. Então, tá? eu vou passar aqui. Ok. Então, eu vou passar aqui, professor. Obrigada pelo Obrigado, feedback aí. querida. Então, vamos, pessoal, aqui, ó. Então, a gente vai, como é com os métodos, utilizando as vidrarias do laboratório, né? A gente entra aqui no outro tipo de mistura heterogênea sólido-líquido, tá? A gente entra na filtração, tá? Uma filtração simples a primeira. Olha aqui, pessoal, de acordo com o material, olha, já falei para vocês, eu tenho um suporte universal, né? Segurando aqui um funil com papel de filtro, tá? Olha o papel de filtro aqui. E aí eu faço é, uma filtração, tá? A parte sólida vai ficar retida e a parte líquida vai passar, tá? Aqui é a forma como eu dobro o papel de filtro para colocar dentro do funil, tá bom, pessoal? Para fazer a separação desses materiais. Bem, então a filtração simples, tá? O exemplo do cotidiano é o café, né? Utilizado, que a gente utiliza muito. A filtração a vácuo, pessoal, que é importante, que eu fiquei de falar para vocês. Olha aí, vocês lembram do nome? Ah, já está escrito aqui, foi mal. O nome aqui, olha, pessoal, um Kitasato, lembra daquela vidraria que tem aquela saída lateral? Então tem o Kitasato, eu tenho um funil de banho. Na folha. Aqui, pessoal, acho que alguém deixou o áudio aberto, enfim.
Olha aqui, o Kitasato, o funil de Bancher, tá? E aqui eu tenho uma bomba de vácuo, uma bomba de sucção, tá? É a mangueira. Para que serve isso aí, pessoal? Acho que você já sabe, né? O professor falou, mas eu vou falar rapidamente. Aqui dentro eu tenho ar, né? E aí essa bomba de vácuo ela vai sugar esse ar daqui que tem aqui dentro e vai ficar um vácuo, tá? Então, quando você despejar esse material aqui, a filtração ela acontece mais rapidamente, né? Porque eu não tenho mais a resistência do ar aqui atuando. Então, rapidamente a filtração acontece com esse tipo de filtração a vácuo, tá? A filtração é mais rápida. É mais para quando tem um material pastoso, né? Que é difícil você fazer uma filtração simples, né? Com material pastoso, se tu colocar ali com filtro, com papel de filtro, né? Vai demorar muito para filtrar. Então, a gente usa uma filtração a vácuo, ok? Que acontece mais rapidamente, beleza? Aí, esses processos aqui da decantação, né? A sedimentação do material, isso aqui vocês já viram, tá? Então, eu vou passar a decantação, ok? A centrifugação, mas tá tudo aqui no slide, vai ficar disponível para vocês, tá? Aqui, olha, é a separação de mistura heterogênea líquido-líquido, né? Mostrei para vocês já, tá? Que você usa o funil de separação. Já usei para limpar óleo para reutilização em um projeto. Exatamente. Olha, funil de separação ou de decantação. Olha aí, eu tenho o óleo e a água. Olha o funil aqui sendo segurado por um suporte universal. O Ellermaia aqui embaixo, olha. Aqui a torneirinha para eu abrir, para poder haver o escoamento da água, né? E aí eu consigo separar a água do óleo. Beleza, pessoal? Aqui eu tenho a mistura sólido-líquido, né? Como é que eu faço para separar uma mistura homogênea? Por exemplo, água com sal, né? Aquele exemplo que eu falei para vocês. Tem duas formas. Evaporação, né? Pela evaporação da água, e vai ficar só o sal. Isso aqui acontece muito nas salinas, né? Para você obter o sal, você evapora a água, não é isso? Ah, professora, mas eu quero a água, eu não quero que a água evapore, eu quero usar aquela água. Então, eu preciso da água, né? Eu preciso da água separada do sal. O que eu faço? Eu não posso fazer uma evaporação, eu vou fazer uma destilação, tá? Isso aí que é importante também, uma destilação simples, tá? Como é que você faz, pessoal? Olha aqui o bico de Bunsen que eu falei para vocês, tá? A chama aqui que você liga, ele serve para fazer o aquecimento, né? Que eu tenho um tripé, né? Com a tela de amianto. Olha aqui, como é o nome desse cara aqui? Vocês lembram? Balão de fundo redondo, né? Balão de fundo redondo que vai ser aquecido, tá? O que acontece aqui, pessoal? Por exemplo, eu tenho água com sal aqui dentro desse balão. Eu vou aquecer essa água com sal. O que acontece? A água evapora, lembra? A água passa do líquido para o estado gasoso quando ela atinge 100 graus Celsius, né? E aí, atingida essa temperatura, a água evapora, ela passa no estado de vapor aqui por esse vidrinho, olha, e ela vai entrar aqui no condensador. Olha o condensador de novo aparecendo que eu mostrei para vocês essa vidrarinha ainda agora, tá? Condensador. O que o condensador faz? Ele vai condensar aquele gás, né? A água que estava no estado gasoso vai sofrer uma condensação e vai cair aqui do outro lado na forma líquida, né? Aqui no Ellermaia, olha aqui. Aí eu vou ter o produto aqui destilado, eu vou ter a água e o sal aqui no balão, não é isso? Então, olha aqui, está mostrando a entrada de água fria aqui pela mangueira, né? E aqui a saída da água, né? Já aquecida. E aí, o nosso condensador aí. Beleza, pessoal? Aqui tem um gifzinho, uma imagem que dá para entender melhor, tá? Eu vou aquecer, né? A água com sal. Aí vai chegar uma determinada temperatura, né? A água vai passar para o estado gasoso, olha aí, ó. Ela vai passar no estado gasoso, só que vai cair do outro lado no estado líquido, né? Passou pelo condensador e sofreu uma condensação. Beleza, pessoal? Essa é a destilação simples, tá? Aí tem a destilação fracionada, tá? A destilação fracionada é quando eu quero separar dois líquidos, por exemplo, água e álcool, né? E elas têm diferentes pontos de ebulição, né? A água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. E o álcool, por exemplo, é uma temperatura bem menor que ela vai para o estado vapor, para o estado gasoso, né? Em torno de 60 graus. Então, quem evapora primeiro, a água ou o álcool? O álcool,
né? Porque a temperatura de ebulição é menor. Então, eu vou aquecer aqui, ó, a água com álcool. Quando chegar na temperatura de ebulição do álcool, o álcool evapora. Vira vapor, passa no condensador aqui de novo, ó. E ele sai. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não sei, mas falaram aí. Enfim. Acho E que aí eu consigo abriu separar. abriu acidentalmente o microfone dele. Ah, tudo bem. Então, aí eu consigo separar os dois líquidos, tá bom, pessoal? Pela destilação fracionada. Tudo bem? Aqui coloquei outra imagem também, tá? O bico de Bunsen aqui tem um balão de fundo redondo, aqui eu tenho um condensador, tá? O balão de fundo redondo aqui para recolher, né, a substância destilada, a substância purificada, tá bom? Um exemplo, né? Essa destilação fracionada ela é muito utilizada nas plataformas, né, de petróleo, tá, pessoal? Então, aí eu tenho uma torre de destilação aqui, tá bom? Aqui é onde o petróleo vai ser aquecido, a fornalha, né? E aí esse petróleo vai se transformar em vários componentes aí do nosso cotidiano, né? No gás refinado, na gasolina, nafta, querosene, diesel, enfim, tá? Acho que vocês já viram isso também, tá bom? E é isso, pessoal. Tem umas atividades aqui que podem ficar para vocês exercitarem depois, tá bom? Mas como vocês já viram essa parte de separação, a gente termina essa aula por aqui. Era mais para mostrar as vidrarias e elas utilizadas nos processos de separação. Tudo bem? Dá um tempinho para vocês e aí a gente retorna para a próxima aula. Pode pausar, professor.